Podemos sentar, por gentileza. Um dos marcos mais efetivos do judaísmo é no momento de dificuldade, de extrema dificuldade, não se ausentar, se fazer presente, ser solidário. A solidariedade, o apoio, não resolve todos os problemas, mas atenua muitos deles. E, sobretudo, nos abastece da força de quem, em meio, muitas vezes, à solidão que o preconceito impõe, permite o abrir, o respirar de quem afirma, o percebe e sente: não sou sozinho aqui neste mundo. E, nesse sentido, muitos ou alguns foram para Israel emprestar sua solidariedade. Solidariedade através do apoio efetivo, do trabalho, de mostrar que estamos aqui, como povo, unidos, juntos. E uma das pessoas da nossa congregação, grande ativista da nossa comunidade, dessa congregação e da nossa comunidade, a Tamar Messer, foi recentemente para Israel, como voluntária. Então, ninguém melhor do que ela própria para continuar a falar sobre a importância desse trabalho. Obrigado, Tamar. Foi? Boa noite, Erev Tov. Obrigada, Sérgio, pelo convite. Espero não me alongar demais e não atrasar demais o jantar de Shabbat, mas vamos lá. A palavra Hineni aparece 8 vezes na Torá. Ela é formada por 2 palavras, Hine e Ani. E ela aparece, inclusive, em momentos bem conhecidos. Por exemplo, como quando Deus chama Abraão a levar seu filho Isaque para cima da montanha, e depois acontece o episódio do sacrifício de Isaque, que no final acaba não acontecendo, claro. E também quando Moisés vê o arbusto se queimar, mas não ser consumido. São só 2 exemplos onde aparece Hineni. Dizer Hineni é, na verdade, dizer cá estou. Estou aqui, estou presente, estou atento, estou disponível. Até essa semana, todas as vezes que me perguntaram sobre a viagem que eu fiz para Israel, para fazer o trabalho voluntário agora durante a guerra, eu respondia, me perguntavam como tinha sido, e eu dizia que tinha sido emocionante. Até usei essa noite mesmo, aqui na hora do cafezinho, essas palavras: emocionante, triste, profundo, difícil. Já usei várias palavras diferentes para tentar definir e explicar. Mas foi só nessa semana, quando eu estava escrevendo esse texto, que eu me dei conta de que a melhor definição de como foi essa viagem foi dizer que essa viagem foi o meu momento Hineni. Eu não ousaria de forma nenhuma dizer que foi um chamado de Deus, obviamente, mas foi um chamado muito profundo da minha própria alma, que estava muito angustiada desde o atentado de outubro. Dizer Hineni significa estar presente para alguém. E no dia 5 de fevereiro, exatamente 2 meses atrás, eu me fiz disponível para o meu povo de uma forma muito intensa e muito transformadora. Só que, ao contrário dos episódios da Torá, muitos outros Hineni estavam sendo ditos ao mesmo tempo por judeus do mundo inteiro que vêm chegando todos os dias em Israel para fazer trabalho voluntário. Na verdade, essa onda de voluntariado começou com os próprios israelenses, logo depois do atentado de outubro. Já nos dias seguintes, a sociedade civil disse seu próprio Hineni coletivamente e se organizou para suprir primeiramente as necessidades dos soldados que estavam sendo convocados aos milhares, das famílias que foram retiradas das suas casas no sul, depois no norte também, e depois, aos poucos, muito rapidamente também, para suprir as necessidades dos agricultores que viram a sua mão de obra remunerada estrangeira fugir, embora apavorada. Israel está sofrendo, Israel está em choque,
está sangrando a cada soldado que morre e a cada dia que passa sem a volta dos reféns. Mas o trabalho voluntário que vem sendo feito de norte a sul do país, desde o dia 8 de outubro, funciona como uma cola que mantém Israel unido e resoluto. Hoje, o número de estrangeiros que chega a Israel todos os dias e mensalmente é, obviamente, muito menor do que chegava antes do início da guerra, e nem dá para saber exatamente qual é o motivo dessas viagens, dessas chegadas. Mas é fato que tem centenas de judeus do mundo todo chegando todos os dias para dizer cada um o seu próprio Hinene. E, aliás, diga-se de passagem, vale dizer também que tem muitos não-judeus chegando, tá? Eu conheci, inclusive, alguns. Nas semanas de voluntariado que eu estava lá, eu conheci pessoas do mundo inteiro. Alguns jovens, outros não tão jovens, alguns chegando sozinhos, outros chegando com amigos, outras famílias inteiras chegando, cada um de acordo com as suas possibilidades e sua disponibilidade, mas todos numa total conexão com o futuro de Israel e com o futuro do nosso povo. Eu disse para vocês que a experiência foi intensa e transformadora, e eu queria explicar de que forma ela foi intensa e transformadora. A parte da intensidade é mais fácil de entender, porque normalmente Israel já é um país intenso, né? É um país complexo, é um país instigante, é um país diverso. E desde outubro, aliado a tudo isso, tem uma tristeza muito grande no ar, tem muita dor, tem um trauma coletivo que vai demorar muito tempo a ser superado. E a tudo isso também se mistura um profundo instinto de sobrevivência e a obstinência, a determinação dos israelenses em não se deixar abater, em seguir festejando a vida com o maior grau possível de normalidade. Os restaurantes estão cheios, os teatros, os shows, os concertos estão lotados, os bares estão repletos de pessoas animadas, e naquele momento a aproximação da primavera dava aos dias que eu passei lá uma certa dose de surrealidade, uma certa esquizofrenia entre a dor profunda e a vontade de festejar a vida. Muito intenso, como eu falei. Por outro lado, para quem faz trabalho voluntário há tanto tempo, como eu faço há anos, descrever essa viagem como transformadora é um pouco estranho, é um pouco mais surpreendente, mas, na verdade, foi isso mesmo. Aquelas semanas que eu passei lá transformaram em propósito a terrível angústia que eu sentia desde outubro. Porque quando Israel foi invadida, eu fui tomada de uma tristeza profunda, e eu tenho certeza que eu não preciso explicar por quê. Eu não sou ativista de mídia social, não fico brigando com ninguém online, não firmo posições públicas, não sei fazer isso. E com o passar das semanas, aquela tristeza profunda se transformou simplesmente em angústia e num terrível sentimento de isolamento. Mas chegar em Israel me tirou desse isolamento, me conectou com o meu povo, com a minha terra ancestral e com dezenas, centenas de judeus da diáspora que, como eu, estão lidando, como nós, aliás, estão lidando com níveis assustadores de antissemitismo. Estar em Israel naquelas semanas transformou em certeza uma dúvida que eu tinha lá no fundo do meu coração sobre o futuro do nosso povo. Será que a gente vai sobreviver? Vamos. Será que eles vão sobreviver? Vão. Será que Israel vai sobreviver? Vai. Mas essa certeza eu tive lá. Ser parte de um Hinene coletivo, em meio a completos estranhos que arregaçaram as mangas e se ofereceram para reconstruir um pedacinho da sociedade israelense, me fez ver que a força do nosso povo está exatamente no povo, na nossa capacidade de superação. Foi transformador, sim, e foi maravilhoso, ainda que tenha sido muito, muito triste. Uma parte importante de se disponibilizar para ajudar é perceber o impacto que isso tem não só na gente, que está fazendo o trabalho voluntário, mas também no outro, naquele para quem a gente diz Hinene, para quem a gente se disponibiliza efetivamente. E desde o momento em que eu pisei em Israel, eu fui inundada de agradecimentos e bênçãos pela minha simples presença lá. Eram 6 horas da manhã de uma segunda-feira, chuvosa, quando eu entrei num táxi para sair do aeroporto Ben Gurion. E assim que eu me acomodei no banco de trás, o motorista, muito simpaticamente, perguntou de onde eu estava voltando. Aí eu respondi que eu não estava voltando de lugar nenhum, que eu era brasileira, eu morava no Brasil e que eu estava chegando, não voltando. Aí ele perguntou, chegando? Mas chegando para quê? O que você vai fazer aqui? Eu respondi que eu tinha ido fazer trabalho voluntário, ajudar na forma que eu pudesse. Ele se virou para trás, com as mãos no volante, me olhou
assim, por alguns segundos, obviamente, profundamente nos olhos e disse: "Você veio do Brasil para ajudar a gente? Toda rabá. Bemet kol hakavod, toda rabá." E aí começou a contar do filho dele que estava lutando em Gaza. Bom, obviamente meus olhos se encheram de lágrimas, eu comecei a chorar no banco de trás, ele olhando para frente não viu. E esse foi o primeiro de muitos encontros casuais com estranhos que tocaram profundamente a minha alma naquelas semanas. Eu fui para Israel sozinha, não fui numa viagem organizada, não fui em grupo, não tinha um roteiro fechado, e eu fiz muitos tipos de trabalho. Eu fiz trabalhos agrícolas em Moshavim, no sul, bem perto de Gaza. Eu trabalhei em centros de logística em Tel Aviv, que fazem a organização de donativos que vão para as famílias e para soldados. Eu servi comida para soldados em pontos de descanso, onde eles chegam, também perto de Gaza. Eu participei de protestos na porta da Cruz Vermelha Internacional, protestos semanais que acontecem lá contra a instituição, supostamente neutra. Eu doei sangue para a Magen David Adom. Eu levei os gorros que foram feitos aqui na área pela CAIS para serem doados para soldados que estão no norte do país. Fiz muita coisa. E tudo isso foi possível graças a uma única página do Facebook, que eu comecei a acompanhar, e foi criada em novembro do ano passado por uma jovem americana que chegou em Israel, poucas semanas depois do atentado, para apoiar o irmão mais novo dela, que é um Hayal Boded, ou seja, ele fez aliar para servir o exército sozinho, sem família. Quando Israel foi atacada, passaram alguns dias, ela falou: "Vou para lá apoiar meu irmão", e foi. Ela fundou essa página porque teve alguma dificuldade de encontrar trabalho voluntário, e hoje essa página tem quase 1000 pessoas. E nessa página tem israelenses pedindo ajuda, divulgando as suas necessidades, e estrangeiros dizendo: "Estou indo, vou chegando, o que eu faço, como é que eu faço?" Tal. Muita informação corre lá, e foi assim que eu organizei a minha viagem. Nos dias em que eu fui para o campo, eu me juntei a grupos que saem diariamente de várias cidades, levando voluntários para Moshavim e Kibbutzim. Esses grupos são organizados por instituições particulares, por ONGs e simplesmente também por indivíduos que juntam uma van, uma minivan, um ônibus e divulgam para as pessoas. Um dia eu me juntei a um grupo da Tel Aviv International Synagogue, e a gente foi ajudar uma família no sul, que tem uma plantação de folhas e alfaces. No outro dia eu me juntei a um grupo de uma escola de culinária de Tel Aviv, também fomos para o sul ajudar um moshav de colheita de tangerinas. E um dia eu me juntei a uma ONG chamada Leket Israel, que há anos distribui excesso de produção agrícola para famílias carentes, população carente em Israel. Nesse dia, eu nunca sabia para onde a gente só sabia que ia para o sul e, enfim, para alguma chave. Nesse dia, a gente foi trabalhar nos campos da família Bibas. Imagino que vocês reconheçam o nome, a família daqueles ruivinhos lindos que aparecem muito comumente no colo da mãe, sendo levados para Gaza. Bom, essa imagem ficou bem marcada, tenho certeza que vocês reconhecem o nome. Lá no Moshav, a gente foi recebido pela irmã da Shira, a Shira é a mãe dos ruivinhos, e pelo marido dela. E ele explicou para a gente o que tinha acontecido lá no dia 7 e como é que eles tinham... o que tinha acontecido nos dias seguintes. Foi uma tristeza sem tamanho ouvir esse relato, vocês podem imaginar. No caminho de volta de lá, também de forma espontânea, sem ter organizado, não tinha nada marcado, o nosso grupo parou no lugar onde foi o festival de música nova. E também no lugar que hoje é conhecido como cemitério de carros, para onde foram levados os carros que ficaram espalhados ali no festival. Bom, quando se chega no local do festival de música, a sensação é a pior possível. É difícil até de descrever. Parece que falta ar para respirar. Ali foi montado um memorial improvisado com fotos de todos os jovens que morreram lá e uma pequena descrição de quem eles eram. E a gente vai andando, e em todas as fotos eu só olhava as fotos dos meus filhos, eu só imaginava meus filhos ali. É uma coisa devastadora, é um soco no estômago, não dá nem para explicar. Enquanto a gente estava lá, tinham vários grupos de soldados uniformizados, fazendo a mesma coisa que a gente, andando, descendo de ônibus, visitando ali aquele lugar, prestando homenagem aos mortos. Eu estava andando distraída no meio das fotos, de repente a acompanhante do nosso grupo se aproximou de mim e a gente começou a andar junto, é uma israelense.
Passaram pela gente 2 soldados, ela reparou no uniforme deles e, espontaneamente, sem nada ter sido programado, ela abordou um dos meninos e perguntou: "Até aí tem Beasa? Vocês estavam em Asa?" Pelo uniforme, ela viu que eles eram um grupo de Golani, divisão Golani, que é uma divisão de elite do exército de Israel. "Vocês estavam em Gaza?" Eles não responderam. O menino que ela perguntou não respondeu. Parecia meio atordoado. Ela insistiu e perguntou de novo: "Vocês estavam em Gaza?" Aí a resposta veio de supetão: "Ken, avalani ait kan." "Sim, mas eu estava aqui." Bom, não dá para dizer para vocês o que foi aquele momento. Ele respondeu: "A gente estava em Gaza, mas eu estava aqui no festival e agora eu estou procurando a foto do meu amigo que estava comigo." Outro soco no estômago. Ele seguiu andando e eu e ela começamos a andar atrás dele, porque ele foi falando, na verdade. Ele foi andando e falando e a gente foi atrás dele. De repente, ele parou na frente de uma foto, apontou para um rapaz, um jovem, louro, e começou a contar o que tinha acontecido. Eu absolutamente não sou capaz de repetir nada do que ele falou. Eu não lembro nem o nome desse soldado. Eu fiquei totalmente paralisada. Eu não conseguia prestar atenção nele, eu fiquei tentando processar tudo o que estava acontecendo ali. A espontaneidade da pergunta dela, que abordou ele entre tantos outros, a resposta dele completamente inesperada e toda a tragédia daquela situação que a gente estava, no lugar onde a gente se encontrava. A única coisa que eu consegui fazer, no meio daquela confusão mental que eu estava, foi pegar meu celular e tirar uma foto. Uma foto desse rapaz, do soldado, exatamente no momento em que ele aponta para a foto do amigo dele, e logo antes de ele começar a chorar. E, obviamente, logo antes de eu começar a chorar também. Eu não cheguei nem na metade da lista de tudo que eu fiz, e nem dos encontros muito marcantes como esse, que eu contei agora, que eu queria e adoraria poder contar para vocês e dividir com vocês. Mas, obviamente, não dá tempo. São muitas histórias, muitos encontros, muita coisa para contar. Mas eu vou encerrar dizendo que foi muito difícil voltar para cá. Foi infinitamente mais difícil voltar para cá do que ir para lá. Eu não tive dúvida em nenhum momento que eu queria ir. Em Israel eu me senti ativa, me senti produtiva, me senti profundamente orgulhosa do nosso povo e da nossa história. Lá eu não precisava explicar o meu judaísmo, e muito menos justificar o meu apoio, o meu amor por Israel. Naquelas semanas, eu me senti em família o tempo todo, mesmo quando eu estava cercada por completos estranhos. Em nenhum momento eu senti medo, nenhum momento. Israel é a nossa casa, é a nossa terra, é o nosso passado histórico e é o nosso futuro eterno. Não deixem ninguém tirar isso de vocês. E não deixem ninguém dizer para vocês que agora não é uma boa hora de ir para Israel. Agora é uma hora perfeita para ir para Israel. A vida lá continua e os israelenses precisam profundamente do nosso Hinene, se juntando ao Hinene que eles estão dizendo todos os dias desde outubro. A dor da sociedade israelense é real. É profunda, mas ela não é maior do que a vontade de superar mais esse desafio e seguir adiante. Como eles dizem, Gamzei Avor, isso também vai passar. Shabbat Shalom.